Fala rapaziada, Sérgio Português na área, tô de volta aqui para mais um vídeo. E nesse vídeo eu vou falar a respeito desse vexame que o Vasco deu hoje no Engenhão. O Botafogo massacrou o Vasco, o jogo ainda não acabou, faltam aí mais ou menos uns 10 minutos para acabar esse jogo. O resultado é expressivo do Botafogo. Botafogo que dominou o Vasco desde o primeiro minuto. O Rafael Paiva hoje, na minha opinião, foi simplesmente o culpado pelo resultado. Tem crédito com a torcida, mas tem hora que tem que ser aí cobrado, tem que ser exigido uma explicação, o porquê da escalação do Jean David na ponta esquerda no lugar do Emerson Rodrigues. Emerson Rodrigues que não foi para o jogo por causa de problemas disciplinares aí, deixou o elenco na mão, né? Um jogador que vinha dando um suporte ali pela esquerda, a saída de bola ali, a correria dele ali era importante. E infelizmente aí o Rafael Paiva inventou, deu uma de professor Pardal, colocando o Jean David, que na minha opinião não tem condições de jogar no Vasco. É um jogador que é inoperante, inexpressivo, em momento algum. Ele já deve estar no Vasco aí há 3, 4 meses, não se vê ele fazer uma partida boa, alguns lampejos de bom jogador. Então eu acho que o Rafael Paiva insistiu no erro de estar escalando esse jogador. O time do Vasco hoje precisava de um futebol mais pegado, com mais disposição. A gente sabe que o time do Botafogo, do meio para frente, é um time muito rápido, muito lutador, corre o tempo todo. Luiz Henrique pela ponta esquerda ali pressiona bastante. Então o Vasco precisava de um jogador para marcar o lado esquerdo, ajudar o Lucas Piton nessa questão, e infelizmente ele inventou o Jean David. Em 10 minutos o Botafogo já tinha resolvido o problema, já tinha colocado uma bola na trave, fez 2 gols e o Vasco foi inoperante. Se contra o Bahia o primeiro tempo do Vasco foi o primeiro tempo dos sonhos, esse primeiro tempo do Botafogo e Vasco foi o do pesadelo, o do desespero. O Vasco não existiu, todos os jogadores, sem exceções, muito mal, muito abaixo da crítica. O seu Paê, mais uma vez, num clássico, quando o Vasco precisa da sua categoria ali, do seu comando técnico dentro de campo, não fez nada, se escondeu o tempo todo. Na minha opinião, o único jogador que ainda tentou alguma coisa foi o Paulo Henrique. 2 oportunidades ali que o Vasco teve de marcar o gol, saíram do pés do lateral ali pelo lado direito, e o Vasco totalmente dominado. O time do Botafogo passou por cima como um trator do Vasco. Os jogadores de meio de campo do Vasco não chegaram em uma dividida, não chegaram em uma bola. Todas as bolas que eles chegavam, eles estavam correndo atrás do meio de campo do Botafogo. No primeiro gol ali, o João Vitor, que hoje na minha opinião também foi o pior, eu acho que ele foi ainda pior do que o Jean David, que no segundo gol ali ele deu um passe na dividida pro Hugo Moura, que tentou consertar ali, acabou fazendo uma cagalho-pança, entregando a bola no pé do Luiz Henrique. E também teve ali, tomou um cartão amarelo, 1 minuto depois, tomou-lhe uma bola entre as pernas e cavou, e fez ali uma falta para tomar o segundo e deixar o time do Vasco totalmente à mercê do Botafogo. Depois da expulsão dele ali, quando ficou 11 contra 10, aí o Botafogo desistiu de jogar, jogou do jeito que quis, toquezinho, preciosismo. O primeiro tempo de Vasco e Botafogo era para ser no mínimo uns 5, 6 a 0 para o Botafogo. Botafogo jogou como quis, fez gracinha, toquinho, preciosismo, e ninguém do Vasco chegava numa dividida, não conseguiu armar uma jogada. O Verrete era uma ilha de insegurança, corria para um lado para o outro, não pegava na bola. O Rafael Paiva demorou a mexer no time, e quando mexeu mais uma vez errado, botando o Galdames para jogar no meio de campo ali, esse meio de campo que tinha que ser reforçado quando o Vasco estava com 11 contra 11,
ele deixou o Vasco ficar com -1, tirou o Payet, deveria ter tirado o Payet, mas ele já tinha que ter colocado um jogador que pudesse dar ali um escape para o Vasco pelas pontas, para poder tentar alguma coisa. Ficou o tempo todo à mercê do Botafogo, e o Botafogo foi generoso com o Vasco. Era para ter dado uma sapecada muito grave no Vasco aí. Voltar agora as atenções para o próximo jogo contra o Fortaleza, que vai ser um jogo dificílimo também, fora de casa. O João Vitor já não vai ter a participação desse atleta. O Maicon, que na minha opinião entrou bem, tentando pelo menos rechaçar as bolas ali de dentro da área, mas infelizmente caímos na realidade. O time do Vasco é um time fraco, e o Rafael Paiva tem que analisar melhor as suas opções. O jogo de hoje, que era um jogo mais físico, um jogo que precisava de uns jogadores ali que lutassem o tempo todo, ele inventou de botar o Jean David, e infelizmente o Vasco passou um vexame dentro de casa, dentro do Engenhão, né? Tô até tocando as bolas aqui, ainda bem que não foi dentro de casa, que se fosse dentro de São Januário, aí então o vexame seria maior. Agora o Vasco está aí em 9º colocado ainda com 43 pontos. O Bahia perdeu por São Paulo, né? Ainda não distanciou ali, né? O Vasco ainda teve essa sorte de se manter próximo ali aos times que estão ali na 7ª e na 8ª colocação. Está lutando ainda, está dentro das expectativas. A gente sabia que o Vasco não ia estar vencendo todas as partidas. O Vasco uma hora ia sofrer, ia perder, mas não pode perder do jeito que perdeu hoje. Jogadores inexpressivos, jogadores dispersos dentro de campo. O Cocão hoje foi o retrato do jogo. Teve uma bola que ela veio na altura do joelho do Cocão. Ele simplesmente, em vez de ele tocar a bola com o pé, ele arriou e tocou a bola de cabeça. Para você ver qual era a sintonia que os jogadores do Vasco estavam, totalmente dispersos. Eu não sei se essa situação de ter jogado bem ali contra o Bahia iludiu o elenco, achando que o elenco era um elenco que pudesse bater de frente com o Botafogo. O Botafogo é o líder do campeonato, é o time que vem jogando o melhor futebol no Campeonato Brasileiro, aí, no futebol brasileiro, vem disputando aí o título brasileiro, a Libertadores das Américas, e o Vasco achou que entrando de peito aberto, com jogadores ali deixando espaço no meio de campo, espaço na ponta esquerda, o Luiz Henrique fez o que quis com o Piton. Não tinha ninguém que pudesse marcar ali o jogador. Então hoje aí é uma partida para se esquecer, apagar da memória da torcida. A torcida amanhã vai estar sofrendo aí encarnação de todos os nossos rivais, né? Apesar de que o Fluminense também tá lá na merda, lá tá para descer para a 2ª divisão, mas infelizmente amanhã vamos sofrer, vamos passar uma quarta-feira aí de cabeça inchada por causa principalmente da teimosia do nosso Rafael Paiva, que, repito aqui, tem crédito, está fazendo o que pode com um elenco que é fraco. O elenco do time do Vasco é fraco. Nós temos um time, 1 ou 2 jogadores a mais ali na reserva, mas quando o técnico olha para trás, não sabe o que fazer, não tem opções que possam mudar um jogo, né? E ainda teve aí essa ausência do Emerson Rodrigues aí por punição da diretoria, que eu acho que já estão dizendo aí que puniram o elenco, puniram o clube com a ausência desse jogador, mas eu acho que o Pedrinho acertou, tinha que punir mesmo. Não pode deixar aí o jogador fazer o que quer, chegar e não ir treinar. Isso é uma indisciplina grave, não importa o que aconteceu, se passou mal, se brigou com a mulher, se foi para bebedeira, tem que ser punido. Foi punido no bolso também, tomou uma multa e tem que estar revendo aí as suas intenções no time do Vasco. Ele que é um jogador que está emprestado aí ao Vasco, se começar a fazer essas gracinhas aí, pode mandar embora, que a gente sabe que os colombianos, quando vêm para cá, começam a se iludir com a noite carioca. O Manga foi assim, o Guarim foi assim. Então acho que a gente tem que estar aí de olho nessa primeiro alarme aí que o Emerson Rodrigues fez aí. Então deixou a desejar.
fez o time perder ali uma opção que estava sendo uma boa opção ali com um escape nos contra-ataques. Hoje a gente jogou totalmente sem ninguém na ponta esquerda e infelizmente aí tomamos uma porrada do Botafogo. Levantar a cabeça, eu sei que está difícil, é difícil até de estar trazendo aqui o vídeo, mas infelizmente aí foi o que aconteceu. O Botafogo mereceu, passou por cima, atropelou o Vasco, e o Rafael Paiva aí que abre o olho. Se começar com essas teimosias aí, a torcida vai começar a pegar no pé, meu irmão, aí vai desengolar todo. É um treinador inexperiente, vem fazendo um bom trabalho, mas acredito que se ele pegar a torcida do Vasco xingando, vaiando, reclamando com ele, ele não vai suportar essa pressão e vai acabar deixando aí o trabalho se desfazer o que estava sendo feito. Valeu? Curta, comente, compartilhe e deixe aí o seu comentário, o que você achou aí da teimosia do Rafael Paiva em colocar esse anão de jardim aí, que é o Jean David. Eu acho que esse jogador deveria ser dispensado agora. Prejuízo total, pagou uma nota preta. Esse Marcelo Santana tem que ser cobrado por trazer um jogador desse. Um jogador nanico, 1,63 m de altura, um cara que não dá uma sequência na jogada, toda hora que pega tem que dar o toque porque não aguenta o combate físico. Infelizmente aí é para revoltar mesmo, é para deixar de cabeça inchada, mas vamos levantar a cabeça e vamos tentar aí buscar aí os 3 pontos lá contra o time do Fortaleza, que vai ser outro jogo difícil. A sequência do Vasco foi difícil, primeiro colocado Botafogo, terceiro colocado Fortaleza, vai pegar o Inter na próxima semana aí de São Januário, que é o 5º colocado. Então o Vasco tem que pelo menos sair aí com os 4 pontos desses 3 jogos aí dificílimos que o Vasco tem, e no final do campeonato buscar os jogos com o pessoal lá de baixo, o Atlético Goianiense, Cuiabá, e também tem o Corinthians que está lutando ali. Então o Vasco tem que estar aí focando de novo, esquecer essa partida ridícula, nojenta que o Vasco fez hoje e buscar aí voos mais altos no campeonato. Valeu? Tamo junto, saudações vascaína, puto pra caralho. Fui!